E o município de São Brás voltou a registrar pela segunda vez, sabe o quê? Mexe a câmera aí, isso. Mexe, Vasley. Exatamente. Tremor de terra, que foi confirmado pela rede sismográfica, brasileira, operada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar agora com o professor e coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, o professor Humberto Barbosa, que vai falar com a gente, inclusive agora, professor, sobre esse segundo evento que aconteceu. Tivemos o primeiro na última terça-feira, né, e agora aconteceu mais uma vez. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, um prazer tê-lo conosco aqui, para tentar explicar para as pessoas o que está acontecendo. Ainda é uma arrumação, inclusive, da Terra nessa localidade? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É importante para os telespectadores, né? A gente sabe e entende o quanto isso causa ansiedade, porque muitas das vezes esses pequenos tremores, eles vêm sem aviso, né? Como a gente já havia falado aqui, não há como prever esses pequenos e grandes abalos sísmicos. O que é importante, Wilson Júnior, para a gente informar as pessoas, principalmente no Agreste e no sertão do estado de Alagoas e toda a região nordeste do Brasil? Primeiro, é comum, tá? Esses abalos sísmicos, eles são frequentes, são de baixa intensidade. Aí, Wilson, você me pergunta, o que é de baixa intensidade? O que faz com que alguma parte da população sinta-se, de certa forma, preocupado e, às vezes, como acontece de uma forma rápida? O que a gente chama de baixa intensidade é o que vem acontecendo na maioria, e é o caso da repetição, né, a segunda vez no município que aconteceu agora, é recente, é de 2,7, 2, 3, na escala Richter, a gente considera como abalo de baixa magnitude, de baixa intensidade. Porém, algumas vezes, muitas das vezes, as pessoas sentem e esses abalos, eles são registrados, né, porque existem sensores, eles estão espalhados, e não necessariamente próximo da região onde acontece, mas a sensibilidade dos sensores é capaz de registrar. Mas as pessoas sentem algumas vezes, mas muitos abalos de pequena intensidade a população não sente. Aonde que a gente precisa se preocupar, Wilson Júnior? A gente se preocupa quando esses abalos atingem acima de 5 pontos. Acima de 5,1, por exemplo, já seria um abalo de muita preocupação. O que a gente teve domingo passado foi 4,6, muito próximo do que a gente considera já como um pequeno terremoto, né, acima de 5. Abaixo disso, é a grande maioria que tem ocorrido e repetido algumas vezes em alguns municípios, como foi agora em Alagoas, de 2, 2,7. Normalmente isso não tem perigo. Pode causar, quando chega a 3, dependendo da infraestrutura e da profundidade onde ocorreu esse abalo sísmico, que é nada mais do que tremores, acomodação da superfície, ele pode provocar, sim, algumas rachaduras, mas o perigo maior seria acima de 5 pontos. A gente não teve, o que mais se aproximou foi 4,6. Lembrando que a gente está na placa sul-americana, a gente está entre essa placa sul-americana, existem essas falhas geológicas na região nordeste do Brasil, principalmente no interior, principalmente entre a região do Agreste e do Sertão. É onde que essas falhas ativas, muitas delas estão ativas, Wilson, algumas delas não, e outras a gente não sabe. O que é que acontece? Algumas já foram mapeadas, são as chamadas falhas ativas, e também tem as falhas que não foram mapeadas e que alguns pequenos abalos, às vezes, de placas que estão distantes, podem fazer com que essa acomodação aconteça. Então, infelizmente, a gente não pode prever com antecedência. A gente sabe também que isso causa ansiedade e, às vezes, deixa parte da população preocupada, porque acontece rápida, inesperada, mas ainda a gente pode dizer que são abalos sísmicos de baixa intensidade.
Então, não haveria um grande perigo ainda iminente, embora não podemos prever isso. Mas é baseado em histórico no que tem acontecido desses abalos aí na região Nordeste. Muito bem, professor, a gente quer agradecer aí, porque o senhor fez aí, inclusive, uma narrativa fantástica, inclusive didática, explicando com precisão e tranquilizando a todas as pessoas aí dessas regiões. Na verdade, são pequenos abalos, né, tremores que não chegam ainda a causar danos, né? Inclusive, na Rádio Passara FM de Arapiraca, nós tivemos um relato de um morador, o Joelson, de que ele estava encostado na parede, com os amigos conversando, quando sentiu, inclusive, como se a parede estivesse dando choque, né, como se estivesse tremendo, né? E aí ele tomou um susto e aí eles ficaram assustados quando cada um percebeu de um jeito ou de outro, mas era apenas um tremor muito pequeno, porque era de 2,5, 2,7, professor. Então isso não é chamado também, seria um terremoto, mas seria um pequeno abalo de acomodação de solo, seria isso, né? Seria, e é importante você trazer essa preocupação para a população, né? Ela realmente vai acontecer município que vai repetir, a gente está tendo grande movimentação em placas distantes, aí são placas tectônicas, são realmente pequenos terremotos. A gente teve de ontem para hoje, Wilson, no que a gente chama ali uma placa bem no sudoeste da África, no meio do oceano, mas bem ali próximo da África do Sul. Nessa manhã um tremor, um terremoto de 5,0 na escala Richter. E durante essa semana, Wilson, movimenta que de fato, né? A gente está no meio de uma placa, mas elas estão conectadas. E esses abalos, esses terremotos que estão acontecendo distantes, eles terminam, de alguma forma, provocando vibrações. E nessas falhas ativas, algumas que são mapeadas e outras não, mas as que a gente já sabe a localização delas, elas se acomodam, e aí esses tremores de baixa intensidade. Porém, há municípios que a gente não conhece essas falhas ativas, e aí a gente só toma conhecimento do que aconteceu pelo registro do sismólogo e pelas pessoas. Por isso que também, embora a gente saiba que é chato, as pessoas sentem isso como uma ameaça e não temos como prever, porém elas validam algumas informações do que estão acontecendo nesses pequenos abalos. Ou seja, apesar de todo o transtorno, é uma informação também importante para a geologia, porque isso é uma validação dessa informação pela percepção humana, pelo sentir esse tremor. Mas a gente quer deixar isso como você também deixou, que não há um perigo, esses abalos são pequenos e muitas vezes as pessoas nem vão sentir esses abalos. Muito bem. Professor Humberto, mais uma vez quero agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade e pelas suas brilhantes explicações importantíssimas, tranquilizando, porque quando a gente consegue entender o que está acontecendo, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo. Muito bem. Professor, um abraço, bom final de semana, sem abalos. Igual, sem abalos e até mais. Um abraço grande, obrigado, professor, obrigado pelas suas informações.